Inclusive, eu posso contar um caso de uma quase morte bem Lógico, avançada? lógico. E aí eu posso entrar num negócio bem legal, que são as chamadas comprovações posteriores. Tá. E isso é bem legal da gente poder ver. Então, olha só. Vou contar um caso aqui de uma mulher lá da Bulgária, chamada Ekaterina. Essa mulher, na época, ela tinha 16 anos de idade e ela tinha um tumor muito raro. Então, ela foi internada, né, muito jovem. Nessa internação, ela simplesmente deram um anestésico para ela e sem esperar, sem ela apagar, ela simplesmente se sentiu saindo do corpo. Justamente. Deu anestesia, ela sai do corpo, começa a olhar tudo de cima, boiando de cima ali do centro cirúrgico, da sala cirúrgica. E ela repara de cara que embaixo dela, mesmo ela estando um pouco longe do corpo, parece que o ambiente se ampliou. Inclusive, ela olhando para cima do centro cirúrgico, parecia que havia uma espécie de, entre aspas, catedral. Como se tivesse, não que fosse algo religioso, Sim. mas o espaçamento, o tamanho do teto se alargou de uma forma que ela falou, mas peraí, fisicamente não é assim. Então ela ficou olhando aquilo, de repente ela percebe o médico entrando na sala cirúrgica. E era um médico já muito antigo, já um senhor. Ele entra e fica surpreso. E até falou umas palavras dizendo que ela estava... ela está inconsciente já. Ele esperava encontrá-la, ela ainda acordada. Então ele chega, olha a paciente ali. Nisso, ela observando aquilo, ela vê que não vê apenas ele, mas ela repara que a sala estava repleta de pessoas. Porque era um tumor raro, era uma cirurgia rarissimamente feita. Então tinha ali um médico, tinham professores, tinham alunos, tinham estagiários, todo mundo ali querendo ver o que ia acontecer. Só que ela de cima estava num estado que eu te falei da paz. Uma harmonia, um bem-estar. Ela estava olhando tudo, mas dentro dela tinha, sabe, só positividade. Um estado de êxtase, um estado assim, de maravilhada, né? Tava bem, né? Super bem. E aí ela olhou para o corpo dela, ela reparou que o corpo dela é como se fosse uma espécie de objeto. Ela olhou e falou assim, eu não sou esse corpo. É como se fosse um sapato, um Pra casaco. estudo, né? Pra vitrine, né? Exato. E ela não sentia nem apego, nem pena. Era quase que um sentimento de indiferença pelo corpo físico dela que estava ali, já para ser operada. Nisso, então, ela tinha um tumor numa glândula que fica adrenal, que fica em cima dos rins dela, do lado esquerdo. Então viraram ela do lado direito para poder operar, amarraram ela na mesa. Ela viu o médico fazendo um corte, tiraram a glândula para fora. Só que naquele momento ela começou a perceber que todo mundo que estava ali, ela conseguia sentir a emoção de cada um. Bastava olhar para uma pessoa, ela sabia qual era a emoção. Era surpresa, era medo, era excitação, era tensão. Ela sentia a emoção de todo mundo. E ela falou, mas o que está acontecendo comigo? Como é que eu posso estar aqui boiando, sentindo a emoção das pessoas que estão aqui? Então aquilo já foi um impacto. Nisso, havia uma certa tensão no ar pelo seguinte, nessa cirurgia, havia uma expectativa de que quando houvesse o corte no tumor, que pudesse haver vazamento de hormônio, enfim. Complicações. Complicações, era algo muito delicado, raro e delicado. Tanto que esse médico que operou, ele tinha feito essa cirurgia algumas décadas atrás, então era uma coisa assim, bem rara. Quando o médico, então, pega o bisturi, que ele vai cortar o tumor para ver o que vai acontecer, ela percebe que quando o bisturi vai chegando perto, o tempo vai desacelerando. Desacelerando, e quando ele vai tá para tocar, o tempo congela. E ali ela percebe que, além do tempo congelado, houve uma certa explosão emocional no ambiente, no sentido de que muitos ficaram com medo, houve uma espécie de onda de pânico, ela sentiu que havia uma onda de pânico daqueles que estavam ali. Tipo, era... Evidente, pô. Era um momento chave. Não, aquela emoção que ela sentiu potencializou muito mais em tudo. E veio aquela surpresa, mas peraí, o tempo congelou. Nisso começa a parte mais espetacular. Ela simplesmente sente uma energia muito poderosa tragando ela para cima, para o teto do hospital. Inclusive o legal da quase morte da saída do corpo é que a gente fala que se torna a pessoa incarcerável.
Nenhuma parede te prende. Você do topo do prédio lá. vazou Não do, do teto do aqui telhado. Vazou pra cima. Porque você não tem, vou bater no vidro, vou bater não tem parede mais. Sim. Então ela foi sugada por um túnel de luz, era um túnel muito intenso. Ela foi navegando naquele túnel e ali ela percebe que o tempo volta. Conforme a gente consegue sentir. O tempo voltou, ela tá passando velozmente naquele túnel. Quando ela chega na luz do final, ela tá num local que é uma espécie de dimensão que não tem muito referencial humano. É como se fosse um local cheio de neblina, de névoa, mas com uma luz amarelada em tudo. Uma luz meio dourada, meio amarelada. Âmbar. E não tinha chão, era apenas aquele local cheio de neblina, com aquela luz diferente. Nisso se apresentam 5 seres para ela. 5 seres muito altos, todos dourados, irradiando uma luz dourada. A pessoa do meio parecia que era líder, uma consciência aparentemente sendo feminina, algo assim. Eles comunicam bem-estar, ela não sabe quem são. Joga inclusive, esse é outro característica da quase morte. Você não fala verbalmente, tudo é telepatia. É mente a mente. Quem você tá ali, quando você tá só se comunicando, mas mental. Você não, você pensa, o outro já entendeu, o outro pensa, você já captou. Mas tudo... você tá se comunicando com quem exatamente? Essa mulher estava se comunicando com aqueles 5 seres que se apresentaram para ela. Tá. Então elas deram boas-vindas, teve uma recepção cordial, vamos dizer assim, tudo mente a mente, sem palavras verbais. E nisso falaram, a gente quer te mostrar uma coisa. E aí levam ela para um local naquela névoa, naquela neblina. E tinha ali, surgiram 3 pequenas esferas que formavam a aparência de um triângulo. E no meio dessas esferas, que isso não faz nem muito sentido pra gente, apareceu uma esfera maior ainda. Nisso, aquele local que era muito, aquela cor dourada e amarelada, começou a ficar escura. Começou a ter uma onda de luzes diferentes vagando, fluindo por ali. Eis então que ela percebe que tudo fica escuro e ela começa a ver o quê? Estrelas. Quando ela se dá conta, ela está no meio do universo e ela saca, e porque até os casos, que eu até vou falar os mais avançados, sempre tem um processo cósmico por trás. A pessoa sai do planeta. Ela se vê no espaço, mas ela sente o quê? Que atrás dela está o planeta Terra. O que ela faz? Ela vira e olha, vê o nosso planeta na resplandecência dele, lindíssimo ali, já um tanto quanto longe, mas fica observando. Ela sente que o planeta é vivo, muitos relatam isso quando vê a Terra de fora do corpo. É como se fosse um organismo vivo, como se fosse algo que não é meramente um planeta aleatório. Sente que é uma vida ali, algo possante. Vê também que existem certas esferas, como se fossem máquinas ali em volta do planeta, algumas positivas, não eram máquinas, mas formas luminosas. Satélites. Mas não humanos. Tá. Eram umas coisas assim diferenciadas. Sim. E viu que tinha coisa positiva, negativa, tá ok. Nisso chegam outros seres se apresentando para ela. Seres, ela fala que parecia ter mais 3 metros de altura. Ela no meio do espaço, vendo a Terra, chegam seres. Ela pensa, quem são vocês? Fala, somos seus amigos. A gente quer te mostrar uma coisa. Ela falou, mostrar o quê? Nisso eles mostram para a Terra e aparece uma espécie de feixe de laser, era gigante, enorme, azul. Só que nem ela fala na própria leitura dela. Quando a gente vê um feixe de laser, você nunca vê o começo e o fim, né? Mas esse feixe tinha um começo e fim, como se fosse um trem cósmico, passou pelo meio da Terra. Quando passa e sai, atravessa a Terra e sai, a Terra começa a brilhar, começa a pulsar, como se tivesse despertado, como se tivesse... E nisso há uma onda de bem-estar que irradia para todo mundo. Os seres que estão com ela começam a ficar um bem-estar. Ela começa a ter um bem-estar maior do que ela tinha no hospital. Já enquanto ela tinha saído e sentia todo mundo ali. Sim, um bem-estar muito mais potente. Ficou num estado assim, eufórico quase. E aí quando ela vira para se falar com eles, ela é tragada de novo, ela mal consegue dar tchau, eles dão uma risadinha, ela volta àquela dimensão da neblina. Chegando lá, aqueles 5 seres não estão mais lá. Tem 2 seres, tipo 2 espíritos, 2 consciências, jovens. Um de 7, outro de 14 anos. Eles falam, vem cá, né, recepcionam ela, dizem que tá tudo bem, mas querem mostrar algo. Ela, né, mostrar mais o quê, né? Acabei de ver a Terra, tipo, negócio incrível. Não, a gente vai te mostrar uma coisa diferente. Nisso, naquele ambiente, surge uma espécie de portal, um portal de energia, tipo
Doutor Estranho, se quiser colocar Eu ia falar assim. sobre o Doutor Estranho, porque tem cena, inclusive, no hospital, em que ele sai e ele luta com um cara no filme. Sim. Por incrível que pareça, nessas experiências de quase morte ou fora do corpo, aquilo não é muito ilusão, não. Tem vários locais que você passa de um lugar para o outro. O tempo e o espaço, como a gente vai ver, são completamente... E as formas das coisas, As né? formas são, Como no filme Doutor Estranho. são bem, assim, fora do nosso padrão terrestre. Então ela passa por esse portal, ela vai para um local que tinha uma montanha enorme com um lago. Ela vê que está no início do outono, aí o tempo muda de novo, começa a acelerar. Ela ali parada, começa a ver como se fosse aquele time-lapse que fala, né? Uhum. Começa a acelerar, vê as folhas caindo, as folhas, né? Outono, daqui a pouco começa a nevar, muita neve, o lago congela. Uma neve, um período de frio que parece que durou um monte de tempo, ela ficou ali vendo. Depois vai Em segundos ela viu uma estação inteira passar, por exemplo. Em segundos ela vê as estações passando. Foi pra primavera, determinado dia específico, tudo para, volta ao normal. E ela ali boiando, como se fosse uma consciência, uma entidade, um ser extrafísico, alguém falecido ali. Aquelas duas crianças estavam com ela e falaram, vem cá, agora tem que te mostrar uma coisa. Levo ela pra perto da montanha e ela vê que tem um homem chegando de uns 45 anos de idade. Uma pessoa, um camponês bem pobre, em cima de um cavalo, uma charrete atrás, ele bem triste. Ela entendeu que ele passou alguns dias fora de casa para vender alguma coisa, voltou sem entender direito, não conseguiu nada. Só que o que acontece? Ela tem o chamado acoplamento energético. O que é isso? Ela vai até aquele senhor naturalmente e ela é como se ela entrasse dentro dele. E ela começa a observar tudo pelos olhos dele. E aí ele vai andando, ele estava perto de uma cidade. Mas ela não reconhece quem é. Não, mas ela está olhando pelos olhos dele. Quando ela está andando no cavalo com a charrete dele, de repente chega numa cidade medieval. Ela entende que aquilo ali é a Idade Média. Uma cidade muito pobre. Inclusive fala que nem filme de Hollywood mostra. As ruas da cidade eram de lama e excremento, era uma coisa horrorosa, assim. Tinham crianças brincando sem calça. Até um deficiente ficou olhando pra ele, assim, né? Ela, né? No caso, ele ali. Uma senhora que ele falou, parecia uma bruxa, uma mulher sem dentes, enfia um negócio nojento, querendo vender não sei o que. Ele... Enfim, entrando na cidade. Quando ele chega na cidade, tá acontecendo um ápice ali. Toda a população tá reunida na praça da cidade. Há uns soldados com armaduras meio diferentes. Inclusive, até esqueci de falar, quando ela acopla, ela sabe quem que ele é, no sentido que sabe que ele tem uma esposa, sabia que tinha 8 filhos, sabia que ele falava alemão e um pouco de francês. Sabia tudo da vida dele. Então quando ele chega ali, naquela praça tem os soldados ali com espadas e tal, fazendo um cordão de isolamento, e construíram um local com 4 cordas para fazer forca. Quando ele olha aquilo, ele não entende nada, mas ele percebe que já estão colocando a corda e uma das pessoas é o filho dele de 14 anos. Ele fica desesperado, ele sai correndo que nem um louco para tentar impedir. Aí ele fala que nisso um soldado pega e enfia no peito dele uma espada. Ele cai ensanguentado. Nisso ela já se vê saindo do corpo dele. Começa a olhar a cena de fora novamente. Ou seja, ela foi até se reencarnar, outra encarnação, né? Nossa. Então, ela viu pelos olhos dele. Sim. Aí viu a morte, saiu, ficou olhando de fora. O que viram? Que aí descobriram que a esposa dele estava lá no meio assistindo tudo com um filho mais novo. A população ali falou, tá aqui, descobriram tal. Arrancam o filho dela das mãos dela. Levam pra cima, em vez da corda, um soldado pega uma espada e corta a cabeça. Nisso, aquela cena traumática, de repente tudo some. Ela se veja naquela dimensão da neblina. Ela fala, olha, eu sei que eu não tinha nem olho pra chorar, nem corpo pra tremer, mas ela sentiu como se ela estivesse tremendo e chorando por aquela lembrança impactante. Sim. Nisso, aquelas duas jovens que estavam ali, que tinham 14 e 7 anos, ela entende que eram justamente aquelas crianças que tinham falecido ali. E aí tem a revelação de que ela foi aquela pessoa numa vida anterior, passada. E ela teve outras revelações, que aí não vai falar porque eram coisas pessoais dela, mas que no final da jornada eles dizem que ela precisa voltar pro corpo. Nisso, ela já se vê voltando, já a cirurgia acabou, ela estava bem no hospital. Caramba, que louco! E aí, quando ela acorda, ela diz o seguinte, que a vida dela mudou por vários sentidos. Primeiro, por tudo que aconteceu, a reflexão que ela teve. Outra coisa, depois do episódio,
ela entendeu... inclusive antes ela voltou. Quando ela tá voltando, faltou isso falar. Ela tinha 16 anos na época, mas ela tinha sido muito negativa, muito mau caráter na vida dela. Com 16 anos? Isso na vida real dela, isso na vida real da cirurgia. Antes da cirurgia. Ela só tinha 16 anos, Só tinha 16 anos. E ela entendeu que ela tinha sido muito mau caráter e que o plano era ela ter morrido ali, na cirurgia, e ter ficado um bom tempo perturbada em dimensões inferiores, ou... Ela me chamou, se quer chamar de inferno, pode chamar. Ia ficar bem perturbada, mas por alguma razão, alguma força interviu e me deu essa chance de rever tudo aquilo para voltar transformada. Voltar e fazer diferente do que você estava fazendo. Ela voltou, transformou o caráter, a ética dela, mudou a própria vida. Ela diz que teve inúmeras experiências de retrocognição, quer dizer, de memória de vida passada ao longo da vida. Naturalmente, lembrou de outras passagens, quem ela fez, quem que ela foi, o que ela fez. Ela também começou a ter eventos de parapsiquismo. O que é isso? É sensitividade. O nome atual para sensitividade, paranormalidade. E esse é um ponto curioso. Muitas pessoas que vão da quase morte desenvolvem alguma capacidade. Seja telepatia, clarividência, saída do corpo, memória de vida passada. Estima-se já menos de 10%. Uma vez eu conheci até um médico que saiu do corpo. Ele falou, pô, voltei sendo o mesmo. Caramba, eu queria sentir os negócios. Alguns até conseguem curar os outros pela mão. Muitos voltam transformados. Ela voltou com algumas características e assim, a importância da vida que ela deu, e ela sentia que ela tinha que passar. Então uma pessoa que passou por esse relato e comentou publicamente. E quanto tempo de cirurgia foi? Ela não comenta isso. Isso não foi comentado. De quanto? Foi 4, 8 horas, 12 horas de cirurgia? Não, isso no relato ela não comenta. Porque tudo isso que ela vivenciou, né?